Olá pessoal, esta é a matéria Cálculo Numérico. Vou falar um pouco sobre as raízes de equações polinomiais pela regra de sinais de Descartes, para encontrar o número de raízes do polinômio, e também falar um pouco sobre o dispositivo prático de Briot-Ruffin. Aqui estão as características de um polinômio. Polinômio de grau n de x, que é igual a n, o coeficiente x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, até chegar ao a1, x elevado a 1, mais o a0, x elevado a 0, que é igual a 1. Isso com um a n diferente de zero, onde n indica o grau do polinômio, no qual n indicará o número de raízes ou soluções da equação, sendo estas distintas ou iguais. Considerando x igual a z uma solução para o polinômio de grau n de x igual a zero, implica dizer que o polinômio de grau n no ponto z é igual a zero. E com isso, x menos z passa a ser um fator de Pn de x, ou seja, o polinômio de grau n de x é divisível por x menos z. Aqui nós temos a fase 1, que é a localização de raízes. O teorema fundamental da álgebra diz que, se um polinômio Pn de x é um polinômio de grau maior ou igual a 1, n maior ou igual a 1, com a0, a1, a2, a3, an reais ou complexos, com a n diferente de zero, então esse polinômio tem pelo menos um zero, ou seja, existe um número z tal que Pn de z igual a zero. Aqui está a regra de Descartes, de sinais de Descartes, que diz, dado um polinômio com coeficientes reais, o número de zeros reais positivos P desse polinômio não excede o número V de variações de sinal dos coeficientes. Temos ainda que V menos P é um número inteiro, par e não negativo. Logo à frente tem um exemplo para demonstrar isso. Aqui está. Tem um polinômio de grau 5 de x, que é igual a mais 3 vezes x elevado a quinta, menos 2 vezes x elevado a quarta, menos x elevado ao cubo, mais 2x mais 1. Aqui, para encontrar essas variações, nós vamos pegar os sinais de cada parte desse polinômio. Os sinais que acompanham o coeficiente. Aqui, o mais, menos, nós vemos que tem uma variação de mais para menos. Aqui continua no negativo, não tem variação. Aqui mais novamente, outra variação, a segunda variação. E mais para mais não tem outra variação. Então nós encontramos V igual a 2. Aí partimos para a regra de Descartes, que diz que V menos P é um número par, positivo, inteiro, par e não negativo. Aplicando essa regra temos, ou seja, de 0, 1 e 2. Então nós vamos pegar o 0 e o 2, que são números inteiros, par e não negativo. V menos P igual a 0, o P vai ser igual a 2. Lembrando que P é o número de zeros reais positivos que tem no polinômio. E se V menos P igual a 2, P igual a 0. Também temos que encontrar as raízes negativas. Para determinar o número de raízes negativas, tomamos Pn de menos x e usamos a mesma regra para raízes positivas. Usando o mesmo exemplo aqui, nós temos P de x, 3x à quinta, 2x à quarta, x ao cubo, 2x mais 1. Substituindo o menos x, nós temos aqui na imagem a mudança de sinal de alguns fatores. Vai ficar menos 3x, menos 2x, que não há variação,
mais x ao cubo vai ter uma variação, menos 2x, outra variação, e mais 1, outra variação, ou seja, 3 variações. E aplicamos a mesma regra para determinado número de raízes negativas, a regra das raízes positivas também, que vai ficar v menos neg é igual a 0, que é um número par, inteiro e não negativo, e v menos neg igual a 2, que fazendo essa equação vai ser neg igual a 3 e neg igual a 1. Aqui temos a fase 2, que é a fase de refinamento, para a determinação das raízes. Supondo que temos um polinômio de grau 4 igual a 4x à quarta, mais a 3x à terceira, mais a 2x ao quadrado, mais a 1x mais a 0, fazendo com que esse x seja um número c, temos P de C é igual a 4C a quarta, a 3C a terceira, a 2C a segunda, a 1C mais a 0. Nós vamos encontrar outro coeficiente que vamos chamar de B para determinarmos nossas raízes. Aqui nós iremos fazer um B4 ser igual ao A4 inicialmente. Isso também, logo à frente, vocês irão ver que tem muito a ver com o dispositivo prático de Breut-Ruffin. Encontramos o B3 vai ser igual a 3 mais o B4 vezes o C à quarta, que é esse fator aqui. B2 é igual a 2 mais B3C ao cubo. B1 é igual a 1 mais B2C ao quadrado. B0, que é onde a gente quer chegar, é o último fator desse B da substituição, para substituir no polinômio, logo mais, é igual a 0 mais B1C. Aqui nós encontramos uma regra geral, que é Bn igual a n mais Bn mais 1, Cn mais 1, que não está aqui, mas estou frisando isso. Com base nos valores de B, podemos calcular a derivada desse polinômio. Aqui nós temos a derivada do polinômio. Para quem não se lembra, a derivada de um polinômio x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Regrinha de cálculo 1 aí. Fazendo isso, nós teremos aqui a quarta, x a quarta vai ser 4 a 4, x a terceira, 3 a 3, x ao quadrado, mais 2 a 2, x, mais a 1. Considerando, sabendo que aqui será um coeficiente, um número, e a derivada de um número k é igual a 0. Fazendo a substituição desse A4, A3, A2 e A1 pelos valores de B aqui, nós teremos esses valores. A4 aqui vai ser o B4, no A3, isolando esse A3 aqui, nós teremos B3 menos B4C, 4, está faltando, né? B2 menos B3C cubo, B1 menos B2C quadrado. Organizando tudo aqui, aplicando as regras distributivas, tudo isso, teremos esse polinômio aqui. B4, C3 mais B3, C2 menos 3B4, C3 mais B2C mais B1. Aplicando esse mesmo esquema anterior, vamos encontrar outros valores. Agora vamos chamar de C, nesse outro polinômio. C4 igual a B4, C3 é igual a B3 mais C4, C a quarta, C2 é igual a B2 mais C3, C a terceira, C1 é igual a B1 mais C2, C ao quadrado.
E aqui encontramos a regrinha geral, que é a mesma do Bn. Cn é igual a Bn mais Cn mais 1, Cn mais 1. Que não está aqui no slide, mas é isso. Aqui nós temos o método de Newton-Raphson para zeros de polinômios. Seja Pn de x, esse polinômio característico, a n, x a n até a1x na 1 mais a0. Aí, conforme vimos, o método de Newton consiste em desenvolver aproximações sucessivas para esse valor, essa raiz que a gente tenta encontrar a partir da iteração. O método tem essa fórmula, que é xk mais 1, onde k é o número de iterações, que é igual a xk menos o polinômio de xk dividido pela derivada desse ponto, xk. Para k igual a 0, 1, 2, variando iterações. Aqui nós temos esse exemplo para fixar mais do que eu falei anteriormente, que é o encontro desses novos coeficientes. Aqui eu peguei esse polinômio x à quinta menos 3,7x à quarta mais 7,4x ao cubo menos 10,8x ao quadrado mais 10,8x menos 6,8 igual a 0. Onde foi dado o intervalo de 1 a 2. Quer encontrar essa raiz com erro de 0,02. E partimos aqui desse x0, que é igual a 1,5. Esse x0 é a média aritmética do intervalo, ou seja, 1 mais 2 dividido por 2, que vai dar 1,5. Aqui foi a fase 1, para encontrar o x0, o intervalo que foi dado e o erro. Partindo para a fase 2, que é a fase do refinamento, nós vamos colocar aqui A5 é igual a 1, pegar o coeficiente, A4 menos 3,7 e assim sucessivamente até o A0. Aí vamos aplicar aquela regra para encontrar um novo coeficiente, no caso aqui o B5, B4, B3, B2 e B1. O A5, o B5 é igual a A5, que é igual a 1. O B4, a gente aplica a regrinha, que vai ser o AN, que é menos 3,7, mais BN mais 1. BN mais 1 é o B5, que é igual a 1, vezes aquele x0, que é a média do ponto. Bom, aqui nós temos esse polinômio para exemplificar o que eu acabei de explicar anteriormente. Aqui nós temos a fase 1, que foi dado que existe uma raiz, um intervalo entre 1 e 2, e ele quer que encontre essa raiz com um erro, considerando um erro de 0,02. X0, a gente encontra ele fazendo a média aritmética desses dois pontos que foram dados, desse intervalo, 1 e 2. A gente soma 1 mais 2, divide por 2, vai dar 1,5, né? 3 vezes 2, 1,5. Aí viemos para a fase 2, que é a fase do refinamento, que tem 1 a 5, que é igual a 1, o coeficiente que acompanha o polinômio de grau 5, a 4, menos 3,7, a 3, a 2, a 1 e a 0. Consequentemente, o A0 aqui, coeficiente que não vem acompanhado do x. Assim, a gente encontra um novo coeficiente. Um B5, B4, B3, B2, B1 e B0. Seguindo aquela regrinha. Bn é igual a n mais Bn mais 1 vezes o C. O C, nesse caso aqui, é o x0. O C que eu expliquei anteriormente. Fazendo isso aqui nós teremos B1, B5 igual a A5, isso porque o B6 é 0, não temos aqui o A0 no polinômio, né? O A6 no polinômio, e assim sucessivamente. B4 é igual a A4 mais B5 vezes x0, ou C, B3 igual a A3
vezes B4 menos B4 vezes o x0, o C. Aqui nós seguiremos até encontrar o B0, que é o que nos importa. Aqui B0 é igual a 0 mais B1 vezes o x0, o que nós partimos aqui do x0, igual a que vai dar menos 1,0625. Aí nós temos que encontrar outros coeficientes. Aqui o C. C5, C4, C3, C2, C1, até chegarmos no C1, fazendo aquela mesma regrinha. Cn é igual a Bn mais Cn mais 1 vezes o x0, o ponto que você partiu. Aqui nós encontramos o 3,71,5, fazendo esse trabalho. Pelo método de Newton-Raphson, nós temos que o x1 é igual ao x0, o ponto que a gente parte, menos o polinômio no ponto x0, dividido pelo derivada do polinômio no ponto 0. Aqui nós temos a derivada, temos o polinômio no ponto 0, x0, que é igual a menos 1,0624, que foi isso tudo que a gente fez para encontrar isso aqui. Ou seja, pelo método Newton-Raphson é bem mais simples, bem mais rápido. Temos a derivada do polinômio no ponto x0, que vai dar o valor do C1 que encontramos. Substituindo aqui os valores na fórmula, nós temos que o x0, que é o x0 que a gente partiu, 1,5, menos o polinômio no ponto x0 dividido pela derivada do polinômio no ponto x0, que vamos encontrar 1,78, o valor da raiz. Fazendo esse valor que encontramos, x1, menos o x0 que já temos, nós vamos encontrar o valor de 2 em módulo, vamos encontrar o valor de 2,2862. Esse erro está acima, está maior do que o que a gente quer, que é o de 0,02. Vamos para outra iteração, fazendo novamente todo esse processo, até encontrar o B0, nesse caso foi 0,72398, e o C1, 9,60065. Aí a gente não utiliza mais aquele ponto x0, a gente utiliza o x1 que encontramos anteriormente, que foi 1,7862. Substitui no polinômio e encontra o mesmo B0 que a gente encontrou aqui, bem mais rápido. E substitui na derivada do polinômio, encontramos o C1 também. Vindo para a fórmula de Newton-Raphson, temos aqui é x2 é igual a x1 que nós encontramos, menos o polinômio no ponto e a derivada do polinômio no ponto, x1, que encontramos logo após. Substituindo esses valores aqui, nós teremos o 1,71079. Fazendo um erro relativo, x0 menos x2 menos x1, nós encontramos aqui o erro relativo 0,07541, que ainda está maior do que o erro que foi um critério de parada, dado num enunciado. Aí a gente parte para outra iteração, que fazer o mesmo processo, encontrar o B0 pelo método que eu expliquei, encontrar o C1, encontrando esses novos coeficientes, que vai dar esses valores. E também, lembrando que o C, o x0, sempre a gente vai alterando pelo que a gente vai encontrando. Inicialmente foi 1,5, depois 1,78, agora 1,71. Substitui até encontrar o B0 e o C1. Aqui, pelo método Newton-Raphson, a gente vê que o polinômio no ponto x2, que a gente encontrou por último,
Ele vai encontrar esse mesmo valor de B0. E o polinômio é derivado do polinômio no ponto, encontra o valor de C1. Substituindo aqui na fórmula de Newton, nós vamos ter que o x3, que é a terceira iteração, é igual a o x2, que encontramos aqui no ponto, menos o polinômio no ponto e dividido pela derivada do polinômio no ponto. Aqui nós encontramos o valor de 1,70019. Para encontrar o erro absoluto, nós pegamos a iteração que nós encontramos, menos a iteração anterior em módulo e diminuímos. Aqui nós encontramos um erro de 0,0106. Isso aqui é menor do que o erro que a gente está querendo encontrar, que é 0,02. Ou seja, a raiz desse polinômio exata é 1,70019. Atendeu ao critério de parada. Então, pessoal, todo esse algoritmo apresentado anteriormente, que provém da manipulação das funções polinomiais, independente do seu grau, serve de referencial teórico para o dispositivo prático de Brillo-Ruffini. Dispositivo esse que é tão utilizado para fatorar polinômios, verificar raízes, calcular imagens de funções polinomiais e que, neste caso, nasce desse próprio estudo das equações polinomiais. Aqui temos um esquema prático comprovando essa manipulação e como ela chega até o dispositivo prático de Brillo-Ruffini que temos aqui embaixo. Primeiramente, é importante salientar que esse material foi retirado de uma apresentação de um professor da USP sobre o mesmo tema, então não poderíamos deixar de dar os devidos créditos. Bom, temos aqui um polinômio de quarto grau, o que precisamos calcular de forma algébrica ele no ponto x igual a z. Ao substituir o valor de x igual a z e reorganizar a estrutura do polinômio em associações de somas e multiplicações, ficamos com essa cara aqui, e que pode ser facilmente verificada. Se vocês quiserem multiplicá-lo e voltar com uma base aqui de p de x, só trocando o valor de x por z. E ao darmos início à sequência de manipulações, vamos ter aqui, chamar o A4 de B4. Então ficaremos com B4Z mais A3. Em seguida chamaremos toda essa soma aqui de B4Z mais A3 de B3. Esse B3 por sua vez vai estar multiplicando o Z somado com A2 e que toda essa expressão agora vai ser chamada de B2. O B2Z mais A1 vai ser chamado de B1. E fazendo toda essa multiplicação aqui até o final, essas associações, chegaremos ao B0, que vai ser igual ao B1Z mais A0, e que por sua vez vai dar a imagem da função no ponto Z, que é exatamente o que acontece no dispositivo de Brillo-Ruffini. Aqui embaixo vamos ter o A4, que vai descer, que é o próprio B4, como já foi mostrado aqui no algoritmo. Então, pegaremos esse B4, multiplicaremos com Z e somaremos com o próximo coeficiente, que é o A3. E B4Z mais A3 é o próprio B3, como a gente pode observar aqui. Multiplicaremos de novo Z3 por B3, somado com A2, vai dar o B2. Consecutivamente até o final, chegaremos ao B0, que é a própria imagem da função no ponto Z. É importante salientar também que, ao montarmos o dispositivo prático de Brillo-Ruffini, aqui teremos o valor da raiz, que no caso é Z, ou o valor que você deseja calcular a imagem no ponto, e iremos dispor os coeficientes de cada grau, aqui no caso, por ser um polinômio de quarto grau, até chegar ao termo independente a zero, A4, A3, A2, A1 e A0, desprovidos aqui da direita para a esquerda, do maior ao menor grau. E caso não tivéssemos, por exemplo, sendo uma função p de x aqui do quarto grau, caso não tivéssemos aqui o termo x3, tivéssemos, por exemplo, 2x à quarta mais x quadrado menos 3x mais 1. Ao colocarmos ele aqui no dispositivo, esse x ao cubo, que não aparece de início na função do polinômio,
vamos ter que representar ele aqui com 0. Caso contrário, o dispositivo vai estar sendo usado de maneira errada. E ao fazer as contas, vai ser como se você estivesse fazendo um polinômio de terceiro grau e não de quarto. Então é preciso colocar todos os coeficientes aqui, e caso não tenha um deles, este vai ser 0. Aqui temos um exemplo prático mostrando um polinômio já definido aí com seus coeficientes, e ele é estruturado aqui na forma de associação de produtos e somas. E aí pergunta-se quanto vale o P de 3. Então esse 3 aqui vai ser o próprio B4, que é igual a A4, que é 3. Agora você vai ter aqui o B4 vezes X mais A3, que agora é o 2. Vai formar o B3, vai ser no ponto 3 agora, substituindo o X, 3 vezes 3 mais 2 igual a 11. Faremos isso até o final, até chegarmos à imagem da função, quando x for 3, que é igual a de 296. No dispositivo prático é exatamente o que acontece novamente. Vamos dispor aqui os coeficientes de cada grau, quarto, terceiro, segundo, primeiro, termo independente. Vamos descer aqui, fazer a multiplicação com o ponto que você deseja calcular a imagem. 3 vezes 3, 9, soma com o próximo coeficiente, 2, dá 11. 3 vezes 11, 33, mais menos 1, 32. Faremos esse mesmo procedimento até o final e chegaremos à mesma imagem de 296, que é a imagem da função quando x for igual a 3, neste exemplo. E chegamos agora ao exemplo final, que foi exatamente o que foi utilizado na nossa questão, onde temos um polinômio de quinto grau e desejamos calcular a raiz dele. Aqui vamos mostrar a primeira iteração só para fixar o dispositivo prático de breu no fim, mas poderia ser feito nas demais operações, o que facilitaria muito o processo, deixando ele mais rápido e mais fácil de aplicar, em vez de usar todo aquele algoritmo de novo. Colocamos o valor aqui que utilizamos inicialmente de 1,5, aí temos aqui os coeficientes colocados já na ordem certa, e aqui vamos fazer o mesmo procedimento. 1 vezes 1,5, 1,5 mais menos 6,7, menos 2,2. Faremos isso até o final, essas multiplicações dos termos e soma com o coeficiente posterior, até chegarmos abaixo do termo independente. Vai ter aqui a imagem da função no ponto que a gente deseja calcular, que foi de 1,5, achamos esse aqui, menos 1,0625. Logo embaixo, temos aqui a aba das derivadas, que pode ser deduzida com o material que a gente já apresentou no início, analogamente como a gente fez para achar as imagens da função. Mas como o objetivo principal aqui não é deduzir, vamos mostrar aqui de forma prática o que é feito. Vamos multiplicar de novo, vai descer o coeficiente, o primeiro coeficiente aqui, que é 1, multiplicamos ele por 1,5. E agora a gente vai somar com a linha, com o coeficiente da próxima linha, que no caso da linha superior, perdão, que é a linha que representa a imagem da função. Então multiplicamos a de baixo, 1,5, e somamos com a próxima, mais 1,5, menos 2,2, menos 0,7. Repetimos o procedimento, agora aqui, por esse caminho que está representado pela seta azul. 1,5 vezes menos 0,7 vai dar menos 1,05, somamos com o coeficiente da linha anterior novamente, dá 3,05. Fazendo isso até a penúltima coluna que teremos, vai ser dada a imagem da função no ponto z. A imagem da derivada da função no ponto z. E aqui temos a imagem da função neste ponto, que é 1,5, e a imagem da derivada da função nesse mesmo ponto, que é 3,7125. Essa é a representação da primeira iteração que fizemos para calcular a imagem da derivada e a imagem da função. Se voltarmos aqui, vamos perceber que dá esses mesmos valores aqui no algoritmo. Menos 1,0625 e a derivada no ponto 1,5 desta mesma função aqui que fizemos lá,
dá 3.7125. Poderíamos fazer as demais iterações, já que notamos anteriormente que essa não vai ser o valor real da raiz que buscamos devido ao erro. Poderíamos só substituir aqui a nova raiz a ser utilizada e aplicar novamente o dispositivo prático. A conclusão que chegamos é a seguinte: essa ferramenta é bastante essencial para o cálculo de funções do tipo polinomial exclusivamente, o que pode facilitar bastante o processo de calcular numericamente através do método de Newton-Raphson. Através do dispositivo prático, conseguimos calcular de forma mais rápida a imagem da função em um ponto e a imagem de sua derivada neste mesmo ponto, valores estes necessários para o método citado, que foi o de Newton-Raphson.